Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que encheste os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo este itinerário belíssimo de reflexão sobre o livro dos Provérbios, obra pela qual Deus tem falado muito para nós. E hoje nós estamos completando 2 meses desse itinerário. Louvado seja Deus pela fidelidade que Ele tem manifestado para conosco em dirigir Sua palavra para nós. Louvado seja Deus pela sua fidelidade, por você ter caminhado até aqui conosco e com a graça de Deus permanecerá caminhando conosco para que deste modo Deus possa realizar maravilhas. Louvado seja Deus. Nós nos encontramos no prólogo do livro dos Provérbios, que corresponde aos 9 primeiros capítulos. E dentro do prólogo, nós estamos na seção que diz respeito à fidelidade ao Senhor. Fidelidade esta que o fiel, o discípulo do sábio, o próprio Filho de Deus, vive para poder também adquirir sabedoria. É na sabedoria de Deus que nós vivemos a fidelidade e, por sua vez, a fidelidade faz com que nos tornemos cada vez mais sábios. Ou seja, se trata de um círculo virtuoso. A sabedoria divina nos faz felizes. A fidelidade nos faz sábios. Observemos, hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 3, versículo 7, diz assim: Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e desvia do mal. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Esta palavra de Deus está nos chamando a atenção para o fato de a sabedoria humana e o olhar para dentro de si mesmo e encontrar na sua própria sabedoria, na sabedoria humana, a sabedoria que está presente em encontrar nisso por prazer, por divertir, o motivo para gloriar-se, ou seja, a busca da vanglória, isso nos leva ao tropeço, isso nos leva à queda, isso nos faz nos afastar do Senhor. Observemos que a palavra de Deus está dizendo: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, e desvia do mal. O que esta palavra quer dizer para nós é: a pessoa não deve se orgulhar de sua própria sabedoria ou inteligência. Quando ela assim procede, esta pessoa está sendo guiada pela autossuficiência, pelo orgulho. Essa pessoa está em busca de se satisfazer a partir de si mesma, buscar em si mesma a sua própria satisfação. Como isso é pesado, como isso gera tristeza, angústia, como isso abre o caminho para uma vida sem sentido, para uma vida desregrada, para uma vida que nos afasta de Deus. A pessoa, quando busca ser sábia aos seus próprios olhos, a palavra de Deus vai nos mostrar em várias passagens, inclusive aqui no livro de Provérbios, que quando a pessoa assume essa postura, ela está vivendo numa ilusão. Ela está longe da realidade, se encontra distante da realidade. Essa pessoa está presa na própria autoimagem que ela faz, a ponto de não perceber que a realidade, inclusive a respeito dela mesma,
da própria pessoa, vai além daquela autocomplação, daquela autoadmiração. Em outras palavras, a palavra de Deus, né, que está dizendo para nós, está apontando para nós um dos males, que é, vamos dizer assim, que é um dos males mais presentes, o narcisismo. Buscar vivendo cultuando a si mesmo. Buscar vivendo, buscar viver, perdão, como se fosse o centro do mundo. Buscar vivendo o aplauso dos outros. O narcisista é alguém que depende muito da admiração dos outros, que depende da aprovação dos outros, que depende muito que os outros façam dele o centro de sua vida. Viver deste modo é dispendioso, é triste. Viver deste modo, nenhum narcisista é verdadeiramente. Viver deste modo gera apenas angústia e um vazio existencial. Significa dizer que nós não devemos reconhecer a nossa própria sabedoria, a nossa própria inteligência? Não é disso que a palavra de Deus está falando. Nós não devemos sempre fazer sempre das nossas. Teme ao Senhor, desvia. Temer a Deus significa que a pessoa deve ter reverência e respeito por Deus, conhecendo sua autoridade e poder. Quantas vezes esse tema do temor do Senhor já retornou aqui, já veio e voltou no livro dos Provérbios? Nós poderíamos dizer que, sem sombra de dúvidas, juntamente com a busca pela sabedoria, o temor do Senhor é um tema central. Esses são temas centrais do livro. A busca pela sabedoria e o temor. Por que o temor do Senhor juntamente com a busca pela sabedoria? Porque o temor do Senhor é que é, como o próprio livro do Provérbios fala, o princípio da sabedoria, o princípio do conhecimento. Então ambos estão interligados. Reconhecer a autoridade de Deus, reconhecer esse dependente. É por isso que Deus se revela, não aos sábios deste mundo. Quem que ele torna sábio? Os pequeninos, os humildes. E a exortação desvia do mal, sugere que a pessoa deve se afastar do mal. Então, o temor do Senhor é reconhecer a grandeza de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus. Conhecer que Deus deve ocupar o centro, todo o respeito, toda a reverência, todo o amor dedicado. Todas as fibras do nosso ser devem buscar. E ao mesmo tempo, o desvio do mal sugere que a pessoa deve se afastar do mal. Agora, que versículo poderoso, meu amado. Imagine-se diante de um espelho, olhando para a sua própria imagem. Você se sente inteligente, capaz de algo, mas ao mesmo tempo você começa a ter confiança que há algo mais importante do que a sua própria sabedoria, a inteligência, a relação, o temor, a fuga. Isso é o como é libertador poder sair da autorreferencialidade da qual tanto nos prova o de feliz memória nossa consciência. Como é libertador? Eu não sei como você tem. Talvez você, aliás, a tendência de todos nós é fazer com que nós sejamos a referência do centro do mundo. E todas as pessoas, as ações delas, os gostos delas, buscam virar em torno. Como é libertador saber que temer a Deus, não buscar a própria autorreferencialidade, mas buscar a referencialidade em Deus, no amor de Deus, como é libertador saber que faz que nós encontremos a verdadeira sabedoria e a tranquilidade. Como é libertador não ser guiado pelo amor,
pela soberba, pela autossuficiência. Este versículo está convidando você, está convidando a nos desapegar com Deus, irmão. Está convidando você a deixar, a deixar a autossuficiência. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como tem sido suas relações com Deus, com o próximo. Às vezes são relações marcadas por esses sentimentos ruins, negativos, por essas posturas negativas. E talvez exatamente por isso você viva entrando em choque com o próximo, porque você gostaria que sua vontade fosse feita do próximo se rendesse aos seus caprichos, que as pessoas que fazem parte da sua vida pudessem fazer os seus gostos, as suas vontades, e talvez você sinta que ninguém te ama, que ninguém te entende. Não procure ser sábio. E aqui nós podemos parafrasear. Não procure ter a razão. Não procure ser o centro. Não procure fazer os seus gostos a mola motora. Não busque encontrar conselho. Busque entender que somente assim você encontrará a verdadeira sabedoria. Somente assim você viverá uma liberdade verdadeira. Somente assim sua vida encontrará alegria, felicidade. E nas suas decisões, nas decisões da vida, do dia, você poderá perceber que você não está só, que você conta com a poderosa ação de Deus, com o poderoso Deus, com a sabedoria, com a poderosa sabedoria. O Senhor nos ajuda a não sermos a buscarmos o temor, a nos desviarmos do mal. Talvez o mal que nós precisamos nos desviar por influência seja o mal que está entranhado em nós, o mal do narcisismo. Que o Senhor nos faça viver relações sabias, relações que são pautadas na sabedoria que vem do alto, relações que são pautadas na vontade de Deus, tanto a relação com o próprio Deus como as relações com o próprio. Que desse modo nós possamos construir amizades sadias, nós possamos construir verdadeiras amizades que nos levam ao céu e sejamos nós também pontos para levar ao céu. Louvado seja nosso Senhor, Deus, sempre seja louvado.